Desde os lugares mais profundos e simplórios da Terra, até os maiores edifícios com gente rica e com boa qualidade de vida. Entre as mais diferentes idades e culturas, existe uma coisa que todos os fãs sempre quiseram, desde o início. Uma bosta de uma boa adaptação do mangá de Berserk. Hell no, man. What the fuck? E se você é uma dessas pessoas, desista dos seus sonhos e siga em frente, porque isso não vai acontecer. Eu sou o Link e eu tenho um canal de animes, jovens. E aí, como é que vocês estão hoje? Espero que bem, porque... Nossa, cara, que maluquice, né? Já faz praticamente um ano que eu tenho esse canal de anime aqui, e eu acho que eu nunca falei de Berserk, uma das minhas obras favoritas aqui nesse canal. Então, pra gente começar bem, Berserk nunca vai ter um anime bom. Esse claramente é um começo meio triste, mas é um dos temas que eu mais consigo pensar quando Berserk me vem à cabeça, né? É sobre isso que eu queria falar hoje, então não esquece de pegar um lanchinho, senta aí e vamos nessa, vai. Vem comigo. Isso é claro se as pessoas já não tiverem fechado o vídeo dado dislike só nesse começo depressivo aqui. Pois é, cara. Berserk é uma daquelas famosas obras que, mesmo que você nunca tenha assistido ou consumido praticamente nada sobre, você provavelmente conhece, né? A gente tá falando simplesmente de um dos mangás mais populares, influentes e maiores no mercado de mangás já por décadas desde então. Berserk é conhecido por muitas pessoas como o maior mangá de terror, maior mangá de mitologia, ou então o maior mangá medieval, ou simplesmente o maior em criar demônios bizarros com detalhes extremamente desconfortáveis. Berserk é um mangá extremamente monstruoso. Mas ironicamente, desde que ele foi lançado até os dias de hoje, ele nunca conseguiu ter uma boa adaptação pra anime, sendo inclusive considerado por muitas pessoas aqueles famosos mangás que talvez nunca vão ter um anime decente. E esse aqui tem muitas razões especiais pra isso ter acontecido, né? Para as pessoas que não acompanham nada sobre Berserk ou então não conhecem muito da obra, saibam que Berserk já teve dois animes, um em meados dos anos 90 e um que foi lançado em 2016. Eu vou tentar não focar muito naquele que foi feito na era de 90 e tudo mais, até porque eu gosto de algumas coisinhas aqui e ali desse primeiro anime, e focar um pouco mais no anime que foi feito em 2016 e 2017, que creio eu que todo mundo conhece também, não por ser um bom anime, né, mas pelos memes dele, pelos maravilhosos e dolorosos memes que surgiram com essa desgraça aqui. Mas é claro que antes a gente precisa pensar em como as coisas chegaram nessa situação, não é? O nome do criador de Berserk é Kentaro Miura, um criador genial que hoje em dia já está falecido, mas, cara, esse cara aqui não desenhava, ele fazia alguma coisa nas páginas do mangá, que ele pegava um papel branco, um balde de tinta preta e um pacto com Satanás, e ele simplesmente conseguia fazer isso aqui, e lançava como um mangá. Essa obra sempre teve uma qualidade artística e um nível de detalhes e de pintura que era simplesmente impossível comparar Berserk em quesito de arte com qualquer outro mangá de sua época. Não tem como, cara, o bagulho parecia uma pintura renascentista. Fora, é claro, o foco nos detalhes, que até os personagens e os cenários tinham, por exemplo, tipo, se o protagonista de Berserk tivesse cortado o dedinho da mão dele com uma faquinha de cortar pão, essa cicatriz ia ficar nele para sempre, porque o Miura era tão maluco que ele desenhava todas as cicatrizes que o personagem já teve ao longo da sua vida, elas iam se acumulando e o cara lembrava de desenhar todas elas sempre. Isso a gente tá falando do protagonista, a gente não tá falando da armadura pica que ele usava em combate, que quando aparecia, meu Deus, parece que demorava um ano pro cara fazer a página. A gente não tá falando também das criaturas bizarras que foram feitas. Desde que o mangá começou a existir, os fãs nunca tiveram lá muita esperança de que fosse ter uma adaptação pra anime, que fosse ficar de fato boa, né? Afinal de contas, Berserk, além de ser um mangá de terror, também era uma obra de ação. Fazer uma adaptação pra uma coisa tão bonita e com um traço tão lindo assim, ia exigir muita coisa. Possivelmente, eles teriam meio que duas opções, digamos assim. Ou eles fariam uma adaptação com um traço muito simplificado, que podia acabar não chegando nem perto, né, do nível de detalhes da obra original, que é mais ou menos o que foi o anime da época de 90, ele era 2D, mesmo assim ele era muito mais simples do que o mangá original, e apesar de ter uma personalidade legal, ele ainda era meio simples demais e acabou não chamando muita atenção. Não era aquele negócio magnífico que tinha no mangá. Ou então, eles teriam uma segunda opção que foi surgindo e foi ganhando mais força conforme os anos foram passando, que era aquele famoso conceito de fazer um anime em 3D. Em uma certa época por aí, alguns anos atrás, existiram 3 filmes de Berserk que adaptavam o arco mais popular da história até então em um formato 3D. Eles foram muito bem aceitos por uma parte do público, então, em 2016, por alguma razão que não me perguntem o porquê exatamente, foi criado um anime 3D de Berserk. Mesmo que eu seja bem criativo pra poder fazer piadinha de xingamento, mano, eu não sei nem como é que eu falaria disso. Que eu acho que provavelmente você já viu alguém falando mal disso aqui, mas se você não viu, não assiste. Só não assiste, passa longe. Berserk 2016 é tão ruim que parece um projeto de faculdade, cara. É bizarro. Ele é tão ruim que chega a ser ofensivo, sabe? O projeto já foi feito, parece, com intenções de fracassar desde o início, visto que ele foi feito por um estúdio de anime chamado Milen Pins. É um estúdio que eu nunca ouvi falar na minha vida, que fez, tipo, 1 milhão de animes de comédia simples, com animação simples. E o diretor do anime, chamado de Shin Itagaki, já fez uma coisinha ou outra aqui de ação, mas é um diretor que estava mais acostumado a trabalhar com comédia de forma geral, né? Lembrete que nem o estúdio
nem o diretor tinham nenhuma experiência com trabalhar com 3D. Existem boatos de que a versão original do anime seria feita em 2D, principalmente porque o primeiro trailer que foi feito dessa bagaça aí foi lançado em 2D, mas aí não tinha verba pra fazer, eles não tinham tempo pra fazer, nem mão de obra pra poder fazer um negócio tão bonito assim, animado de forma tradicional. Então foram lá e fizeram em 3D, que foi uma perfeita receita de massacre pra esse anime. Berserk não é um daqueles animes que tem alguns defeitos, cara. Na realidade, ele tem apenas uma coisa na qual ele acerta, uma em específico, que é a trilha sonora, que aí eu não vou ter como mentir que a trilha do bagulho é pica mesmo. Não tem como, mano, ouve esse musicão aqui e começa a jogar qualquer coisa que seja meio agressiva pra você ver se você não entra no clima. Ah, Link, e o resto? Não era apenas a animação de Berserk 2016 que era horrível. Tudo era horrível. Os modelos eram horríveis. Os modelos eram sem vida. Parece que eles tinham sido feitos de última hora, sabe? A boca dos personagens não abre direito pra poder falar. Os movimentos deles são estranhos e meio sem vida. Você consegue ver que eles são meio travados, tá ligado? Pô, irmão, parece que eu tô assistindo Max Steel no SBT em 2007, tá ligado? Existem clipes de internet da Hatsune Miku, sei lá, de 2015, que o modelo tá mais bem polido do que aquilo. Jogos de PlayStation 2, PlayStation 3 também, que passa longe desse negócio aqui. O design inteiro do anime, cara, parece que eles tentaram errar em tudo que eles podiam errar. Tipo, eles tentaram fazer um estilo de sombra que simulava 2D meio rabiscado e, nossa, ficou feio pra caramba. As texturas do negócio eram todas horrorosas. Pega um personagem aleatório do mangá, tipo o Skun Knight, por exemplo, que é esse boneco que tá aparecendo aí na tela. Mano, ele é um esqueletão de armadura e com um cavalo. Não tem como ser mais pica que isso. Ele é muito brabo no mangá. O design dele é brabo, ele é maneiro, ele tem uma armadura meio fosca e meio cinzenta, que inclusive no filme CGI de Berserk, os caras adaptaram ele direitinho, acertaram nas cores, na parada da armadura dele e tudo mais, mas por alguma razão, os malucos em 2016, quando foram fazer o anime, pensaram, brother, e se a gente fizesse esse bosta aqui cromado? Eles fizeram ele com a textura de um carro, mano, como se ele tivesse acabado de ser polido, sabe, no lava rápido. Por quê? O anime não tinha consistência nenhuma nos modelos, muito menos na animação. O diretor e os caras que estavam fazendo aqui, mano, parece que eles não faziam a menor ideia do que eles estavam fazendo, sabe? Começaram a animar um negócio em 3D, foram mexendo a câmera do jeito que dava ali e lançaram. Tem cenas onde os personagens simplesmente não se mexem. Cenas onde as câmeras começam a se mexer ultra rápido, meio que pra poder esconder os defeitos. Não tem animação pra alguns dos bonecos em algumas cenas, sabe? Tipo, de você botar 3 personagens na mesma cena. Aí tem 2 deles que estão se mexendo, conversando, e ali no canto, tipo, às vezes até em destaque, tem um personagem em 3D no fundo, que ele não tá se mexendo, mano. Os caras não quiseram animar ele. O anime foi feito nas pressas, parece. Isso é muito bizarro. E desrespeitoso até, mano. Tem gente que considera esse anime aqui ofensivo, mano, porque o bagulho é tão ruim que dói. Sério mesmo. Eu acho que nem cabe aqui dentro desse vídeo, cara, ficar falando dos efeitos de som do anime, sabe? Esse tipo de coisa. Porque acho que a maioria do pessoal já sabe, né? Tipo, o Guts, protagonista de Berserk. Se as pessoas conhecem esse personagem por alguma coisa, se você pelo menos já ouviu falar dele, provavelmente é pelo fato dele ter essa espada gigantesca nas costas, que parece uma geladeira de 2 portas muito pica. Você sabia que o barulho dele batendo com a espada nesse anime é assim? Bizarro, né, mano? Parece que ele bateu uma panela na cabeça de uma senhora, do nada, muito maluco. Enfim, Berserk 2016. Essa foi a última tentativa que nós tivemos de um estúdio que tentou fazer uma obra pra Berserk. Tenho quase certeza que vocês conseguiram notar que não deu muito certo, né? Sabe o que eu tinha falado lá no começo do vídeo, por sinal? Que Berserk nunca ia ter um anime decente? Então, infelizmente eu não sei se dá pra ter esperanças, cara. E é meio triste pra poder falar a verdade, né? Eu sempre vejo vídeo de pessoas falando mal do anime de 1900 e pouco de Berserk, ou então do anime de 2016, mas infelizmente, cara, nunca vejo muitas pessoas enxergando a parte mais realista da coisa, sabe? Que, infelizmente, pra aqueles que não sabem, o criador de Berserk, o Kentaro Miura, já faleceu há alguns anos, né? Durante seu tempo de vida, ele se esforçou o máximo que ele podia pra poder fazer o mangá ser o melhor possível, e foi esse esforço justamente que levou ele a ter muitos problemas de saúde, muitos problemas ali no meio da vida, que fez com que o mangá tivesse muitos hiatos consecutivos, sabe? De ficar tipo 3, 4, 5, 6 meses sem lançar capítulo nenhum, e mesmo que ele seja um dos mangás mais famosos que já existiram a respeito de terror, ele ainda acaba sendo um mangá meio pequeno, que fazia muitas pausas e que não dava pra poder adquirir verbo suficiente pra fazer uma adaptação no nível que seria respeitoso pra essa obra. Não tem como mentir, o mangá vende bastante, mas pra poder adaptar um negócio desse nível aqui, é necessário um investimento milionário aí no mínimo, né? E a gente sabe que estúdios de anime nem sempre são muito respeitosos com obras que eles pegam pra poder produzir, né? Afinal de contas, um estúdio sempre foca mais no seu lucro em si do que no respeito à obra, principalmente se a gente
gente estiver falando de Berserk, que mesmo que ele seja muito famoso, muito respeitado e o criador fosse muito respeitado, o criador já morreu hoje em dia e os direitos da obra estão com algum estúdio por aí que pode simplesmente querer fazer uma adaptação porcaria, igual eles fizeram com Berserk 2016. Mais irônico que pareça, Berserk vende bastante, cara. O anime de 2016, ele vendeu um pouquinho até. Tanto é que eles fizeram uma outra temporada em 2017 que ficou pior ainda, sabe? Miura se foi, e eu duvido muito que a gente tenha estúdios que mais pra frente vão respeitar a obra e tentar trazer um anime de respeito, sabe? Eu acho que essa é uma das realidades mais tristes que existem, mas sei lá, mano, a não ser que algum bilionário da Terra e simplesmente decida investir dinheiro pra poder fazer um anime de Berserk, eu duvido muito que algum dia a gente tenha uma adaptação que chegue a um nível da obra. É um sonho que fica cada vez mais distante, mas quem sabe, né? Enfim, era isso que eu queria falar pra vocês hoje. Obrigado por ter assistido, beijo, abraço, falou!